Bom dia a todos. Hoje, 10 de janeiro de 2014. Com pensamento em Deus e tendo o número legal de vereadores presentes, vamos dar início à sessão extraordinária. Para isso, eu solicito o primeiro secretário ad hoc, o vereador Renato Martins Viana, para fazer a leitura da ata anterior. Bom dia a todos. Ata da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Arraial do Cabo, realizada no dia 30 de dezembro de 2013. Aos 30 dias do mês de dezembro do corrente ano, realizou-se às 10 horas na Câmara Municipal de Arraial do Cabo, situada na Avenida Almirante Paulo Moreira, sem número, a sessão extraordinária convocada anteriormente sob a presidência em exercício da vereadora Maria Amaral. Constatando o número legal de vereadores presentes, iniciou a referida sessão. Por conseguinte, o primeiro secretário, o vereador Sérgio Carvalho, procedeu à leitura da ata da sessão anterior, a qual iniciou a discussão. O vereador Sérgio informou os presentes quanto à nulidade da votação do projeto de lei número 168/2013, que não havia sido cumprido os prazos e as determinações da lei orgânica e do regimento interno desta Casa. O vereador esclareceu que o projeto em questão foi encaminhado com 4 páginas devidamente numeradas, sem que houvesse convocação para emissão dos pareceres das comissões. Dando continuidade, disse não entender o motivo pelo qual havia sido convocado para a referida sessão, uma vez que não havia expediente para a deliberação. Lamentou a atitude do prefeito, o qual teve o prazo de 364 dias para se preocupar com a população, e não o fez. E ao ser aprovado o projeto, esta Casa o fez de maneira equivocada. O edil reportou-se à presidência quanto ao motivo de tal convocação, o que até o momento não tinha ciência. Na oportunidade, a presidência informou ao novo vereador que havia sido claro na sessão anterior ao convocar a referida sessão para a apreciação da ata, para que então o autógrafo do projeto de lei número 168 de 2013 pudesse ser encaminhado ao executivo para publicação. Por conseguinte, o edil Walter Félix ratificou o pronunciamento da presidência, além de discordar da anulação da votação do projeto proferido pelo edil Sérgio, uma vez que os trâmites haviam ocorrido de maneira correta, sem que houvesse necessidade de interrupção da sessão pela emissão do parecer. Frisou ainda que as comissões tiveram prazo de 72 horas para análise da matéria. Matéria esta foi aprovada por todos os vereadores presentes. A seguir, o edil Renato Martins Viana disse entender o posicionamento dos colegas, mas salientou que por muitas vezes não seria possível apreciar as coisas da melhor maneira, passando algumas delas despercebidas. Na oportunidade, o edil desejou a toda a população e demais colegas um feliz 2014. O vereador Luciano Farias tornou claro o motivo pelo qual a presidência convocou a referida sessão, antecipando-se favorável à votação da ata em questão. O edil Ayrton, por sua vez, frisou que o projeto 168/2013 havia sido aprovado por unanimidade, assim como as emendas propostas ao mesmo. Informou ainda que o fato de os pareceres terem ou não sido emitidos legalmente poderia prejudicar a população que tanto aguardava pela redução de multas e juros referentes ao IPTU. Finalizando, o edil desejou um feliz 2014 a toda a população carista. A seguir, o edil Sérgio disse não entender a preocupação dos colegas com a população, tendo visto o descaso do governo em vários setores. Na oportunidade, agradeceu o apoio que teve no decorrer do ano e mencionou que prosseguiria com sua postura, além de desejar que a preocupação com a população fosse concedida a partir do primeiro dia do próximo ano. Em sequência, o vereador Luciano Farias, mais uma vez, esclareceu que o motivo da referida sessão seria para a apreciação da ata cujo teor mencionava a aprovação do projeto de redução de IPTU, o que era de extrema importância para a população. Após ampla discussão, a ata da sessão anterior foi submetida à votação, sendo aprovada pela maioria dos vereadores presentes, sendo contrários os edis Renato Martins Viana e Sérgio Carvalho. A seguir, o segundo secretário, o vereador Edson Menara, realizou a chamada regimental, onde constou a presença de todos os edis. Posteriormente, nada mais havendo a tratar, a presidência encerrou a referida sessão, desejando um feliz 2014 a toda a população. E para constar, eu, Sérgio Carvalho, primeiro secretário, gravei a referida ata, que após ser lida e votada, será assinada por mim, pela presidência em exercício, e pelo segundo secretário, para que se produzam os seus efeitos legais. Arraial do Cabo, 30 de dezembro de 2003. Em discussão, a ata da sessão do dia 30 de dezembro de 2013.
Havendo vereador para discutir em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Ofício número 2/14, Arraial do Cabo, 7 de janeiro de 2014. Senhora Presidente, tenha a honra de me dirigir a Vossa Excelência e aos nobres pares na forma do artigo 74 da Lei Orgânica Municipal, convocar essa egrégia Casa Legislativa para que se reúna extraordinariamente para apreciação em regime de urgência das seguintes matérias: razões do veto do autógrafo 129/12, razões do veto autógrafo 151/13, razões do veto autógrafo 168/13. Aproveito a oportunidade para renovar a vossa os sinceros protestos de elevada estima e extinta consideração atenciosamente o Antes Cardoso de Brito, prefeito municipal. A excelentíssima senhora vereadora Maria Amaral da Cruz, presidente em exercício da Câmara Municipal de Arraial do Cabo. Eu solicito do primeiro secretário ad hoc, o vereador Renato Martins Viana, que lê a ordem do dia. Razões do veto referente ao autógrafo do projeto de lei 129/2013, plano plurianual para o período 2014-2017, emenda aditiva. A excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Arraial do Cabo, Maria Amaral da Cruz, referente ao autógrafo do projeto de lei 129/2013, emenda aditiva, plano plurianual para o período 2014-2017. Razões do veto. Senhora Presidente, a emenda aditiva sob análise tem por objeto criar o parágrafo 2º do artigo 3º do projeto de lei 129/2013, de modo a destinar 20% da execução orçamentária anual prevista à Secretaria Municipal de Serviço Público aos distritos que elencam e aos respectivos bairros municipais no período que abrange esta lei e criar o parágrafo 3º ao artigo 3º para as ações institucionais dirigidas a um único objetivo. Devem ser executadas obrigatoriamente apenas por uma mesma unidade municipal. O artigo 65, incisos e parágrafos da Constituição Federal estabelece a necessidade de coerência entre a lei orçamentária e a lei de diretrizes orçamentárias com o plano plurianual. Em sintonia com a Constituição Federal, lei complementar número 101 e doutrina pertinente, a Lei Orgânica do Município de Arraial do Cabo veio estabelecer em seu artigo 139 ser da competência do Poder Executivo a iniciativa para a referida lei. O PPA, Plano Plurianual, é o instrumento gerencial de planejamento das ações governamentais de caráter estratégico e político, que deve evidenciar o programa de trabalho do governo, manifesto das políticas, nas diretrizes e nas ações para longo prazo e os respectivos objetivos a serem alcançados, quantificados fisicamente. Logo, cabe ao PPA definir o que realizar em seu período de vigência, para que sejam alcançados os objetivos estratégicos estabelecidos pela administração, traduzindo-nos em ações concretas. A Portaria Móvel 42, de 1999, artigo 2º alineado do Ministério do Orçamento e Gestão, exige para os programas mensuração através de indicadores estabelecidos no plano plurianual. Em síntese, podemos afirmar que o PPA compõe-se de dois grandes módulos. 1. A base estratégica e 2. Os programas. A base estratégica compreende análise da situação econômica e social, diretrizes, objetivos e metas estabelecidos pelo chefe do Poder Executivo, previsão dos recursos orçamentários e sua distribuição entre os setores ou entre os programas, e diretrizes, objetivos e metas dos demais órgãos compatíveis com a orientação estratégica do chefe do Poder Executivo.
programas compreendem definição de problemas a serem solucionados e conjunto de ações que deverão ser empreendidas para alcançar os objetivos estabelecidos. No que pesa a importância da emenda, a mesma encontra obstáculo técnico intransponível, pois invalida a iniciativa do Executivo em matéria orçamentária ao reduzir as dotações previstas para a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e a Secretaria Municipal de Serviço Público. Tal medida viola os princípios da razoabilidade, da finalidade, da motivação e do interesse público, extrapolando os limites do poder de emendar, uma vez que o plano plurianual, por compreender estudos técnicos, estratégicos e contábeis capazes de possibilitar, sejam quantificados os recursos necessários para a execução de obras e serviços em uma das secretarias, fixa a competência ao Poder Executivo para a sua elaboração, não fazendo sentido subtrair para parar das diversas dotações dos órgãos do Executivo. Tal medida viola a autonomia dos poderes e os princípios da razoabilidade, da finalidade, da motivação, do interesse público, extrapolando os limites do poder de emendar, uma vez que os problemas de governo são de competência exclusiva do Poder Executivo. Conclusão. Diante do exposto, veto total à emenda aditiva, na forma das razões antes expostas. Prefeito Municipal, razões do veto referente ao autógrafo do projeto de lei 1/2013, plano plurianual para o período de 2014-2017. Emendas aditivas. Razões do veto. Senhora Presidente, as emendas aditivas sobre análise têm por objeto, em seu artigo 1º, criar uma nova ação, na página 84, referente a custeios da ONG Arraial Frio, nas especificações que mencionam. No artigo 2º, modifica o valor total do Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo, IDAC, conforme tabelas, diminuindo o valor de R$30 mil anuais para ser acrescentada a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia na ação do custeio da ONG Arraial Frio. A emenda seguinte tem por objeto criar uma nova ação na página 96, referente ao custeio da Associação Desportiva Drible Legal, nas especificações que mencionam. No artigo 2º, modifica o valor do Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo, IDAC, conforme tabela, diminuindo o valor de R$30 mil para ser acrescentado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer na ação do custeio da Associação Desportiva Drible Legal. Outra emenda tem por objeto criar uma nova ação, na página 52, referente a custeios da Federação das Associações de Moradores de Arraial do Cabo, FAMAC, nas especificações que mencionam. O artigo 2º modifica o valor do Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo, IDAC, conforme tabela, diminuindo o valor de R$40 mil anuais para ser acrescentado à Secretaria Municipal da cidade na ação de custeios da FAMAC. A emenda seguinte tem por objeto criar uma nova ação na página 44, referente a custeios do Grupo de Escoteiros Raimundo Otônio de Castro Maia, Rocama, nas especificações que mencionam. No artigo 2º, modifica o valor total do Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo, IDAC, conforme tabela, diminuindo o valor de R$30 mil anuais para ser acrescentado à Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública na ação de custeios do 68º Grupo de Escoteiros Rocama. O artigo 165, incisos e parágrafos da Constituição Federal estabelece a necessidade de coerência entre a lei orçamentária e a lei de diretrizes orçamentárias do plano plurianual. Em sintonia com a Constituição Federal, a Lei Complementar 101 de 2000 e doutrina pertinente, a Lei Orgânica do Município de Arraial do Cabo tem estabelecido no seu artigo 139 ser da competência do Poder Executivo a iniciativa para as referidas leis. O PPA, Plano Plurianual, é um instrumento gerencial de planejamento das ações governamentais de caráter estratégico e político, que deve evidenciar o programa de trabalho do governo manifesto nas políticas, nas diretrizes e nas ações, para longo prazo, e os respectivos objetos a serem alcançados, quantificados fisicamente. Logo, cabe ao PPA definir o que realizar em seu período de vigência para que sejam alcançados os objetivos estratégicos estabelecidos pela administração, traduzindo-os em ações concretas. A Portaria Móvel 42 de 1999, artigo 2º da linha A, do Ministério do Orçamento e Gestão exige para os programas mensuração através de indicadores estabelecidos no plano plurianual. Em síntese, podemos afirmar que o PPA é composto de dois grandes modos: base estratégica e programas. A base estratégica compreende a análise da situação econômica e social,
diretrizes, objetivos e metas estabelecidos pelo chefe do Poder Executivo, previsão dos recursos orçamentários, sua distribuição entre setores e ou entre os programas. Em diretrizes, objetivos e metas dos demais alvos compatíveis com a orientação estratégica do chefe do Poder Executivo. Os programas compreendem definição de problemas a serem solucionados e conjunto de ações que deverão ser empreendidas para alcançar os objetivos estabelecidos. No que pese a importância das emendas, as mesmas enfrentam obstáculos técnicos intransponíveis, pois invalidam a iniciativa do Executivo em matéria sanitária. Tais medidas violam a autonomia dos poderes e os princípios da razoabilidade, da finalidade, da motivação e do interesse público, extrapolando os limites do poder de emendar, uma vez que o programa do governo são incompetentes do Poder Executivo. Conclusão. Diante do exposto, opino pelo veto total às emendas obtidas sobre análise nas formas e razões antes expostas. O Anderson Cardoso de Brito, prefeito municipal. Razões do veto referente ao autógrafo do projeto de lei 129/2013, plano plurianual para o período de 2014-2017, emenda aditiva. Razões do veto. Senhora Presidente, a emenda aditiva sobre análise tem por objeto estabelecer que, em havendo aumento da receita no previsto em lei ou receita extraordinária, concessão de royalties, tal verba deverá ser alocada pelo município para despesa com pessoal, especificamente para o aumento do investimento e melhoria do servidor público estatutário de caráter efetivo, com a implementação do plano de cargos e salários e melhorias nas condições de trabalho do servidor. O artigo 65, inciso do parágrafo da Constituição Federal estabelece a necessidade de coerência entre a lei orçamentária e a lei de diretrizes orçamentárias, no plano plurianual. Em sintonia com a Constituição Federal, a lei complementar 101/2000 e doutrina pertinente, a lei orgânica do município de Araucária vem estabelecendo seu artigo 39 ser a competência do Poder Executivo iniciativa para a referida lei. O PPA é instrumento gerencial do planejamento das ações governamentais de caráter estratégico e político, que deverá evidenciar o programa de trabalho do governo, manifestam as políticas, nas diretrizes e nas ações para longo prazo e os respectivos objetivos a serem alcançados, quantificados fisicamente. Logo, cada PPA definiu que realizar em seu período de vigência para que sejam alcançados os objetivos estratégicos estabelecidos pela administração, traduzindo em ações concretas. No que pese a importância da emenda, a mesma encontra o obstáculo técnico transponível, pois invalida a iniciativa do Executivo em matéria sanitária. Tal medida viola os princípios da razoabilidade, da finalidade, da motivação, do interesse público, extrapolando os limites do poder de emendar, uma vez que o plano plurianual contém riscos técnicos, estratégicos e contábeis capazes de possibilitar sejam quantificados os recursos necessários para a execução de obras e serviços, bem como as despesas com o pessoal em cada uma das secretarias e fixe a competência ao Poder Executivo para sua elaboração. Não faria sentido subtrair para dar diversas dotações dos órgãos do Executivo. Tal medida viola a autonomia dos poderes e os princípios da razoabilidade, da finalidade, da motivação e do interesse público, extrapolando os limites do poder de emendar, uma vez que o programa de governo são de competência exclusiva do Poder Executivo. Conclusão. Diante do exposto, opino pelo veto total a emenda aditiva sobre a análise da forma de razões dispostas. Antes do Brasil, prefeito. Está dizendo? Eu tenho que pedir para eles fazerem as correções. Ele está cheio de erro de português. Por favor. Registrado. Razões do veto referente ao autógrafo do projeto de lei número 129/2013. Plano plurianual para o período 2014-2017. Emenda modificativa. Razões do veto. Senhora Presidente, a emenda modificativa sobre a análise tem por objeto a condicionar a exclusão e alteração de programas constantes na lei do plano plurianual, ou a inclusão de novos programas à prévia autorização legislativa por meio de projeto de lei de revisão do plano ou projeto de lei específico. O artigo 165, inciso de parágrafo da Constituição Federal estabelece a necessidade de coerência entre a lei orçamentária e a lei de diretrizes orçamentárias com o plano plurianual. Em sintonia com a Constituição Federal, a lei complementar 130.000 a lei orgânica do município de Araucária vem estabelecido no artigo 109
ser da competência do Poder Executivo iniciativa para as referidas leis. No que pese a importância da emenda, a mesma enfrenta o obstáculo técnico intransponível, pois invalida a iniciativa do Executivo em matéria sanitária ao condicionar a exclusão e alteração de programas constantes da lei com a inclusão de novos programas da aprovação do Poder Legislativo. Tal medida viola a autonomia dos poderes e os princípios da razoabilidade, da finalidade, da motivação do interesse público, extrapolando os limites do poder de emendar, uma vez que o programa de governo das competências exclusivas do Poder Legislativo. Diante do exposto, veto total à emenda notificativa na forma das razões antes expostas. Ônibus educador de Rio, prefeito. Razões do veto referente ao dólar do projeto de lei número 151/2013, estima a receita e fixa a despesa do município e a alocada, emenda modificativa. Razões do veto. Senhora Presidente, a emenda modificativa sobre a análise tem por objeto a seguinte configuração: órgão legislativo, unidade orçamentária, Câmara Municipal de Raul Cabo, subunidade orçamentária, Câmara Municipal de Raul Cabo, obrigações patronais, 354.613,51 centavos. Passagem de despesa de locomoção, R$ 405,85. O artigo 35, inciso, parágrafo da Constituição Federal estabelece a necessidade de coerência da lei orçamentária e a lei de diretivas orçamentárias com o plano plurianual. Princípio mesmo da Constituição de complementar 101 de 2000 doutrina pertinente, a lei orgânica do município de Raul Cabo estabeleceu esse artigo 59 ser da competência do Poder Executivo a iniciativa para a gente da lei. No que pese a importância da emenda, a lei enfrenta o obstáculo técnico intransponível, pois invalida a iniciativa do Executivo em matéria sanitária por pretender vincular modificar a lei orçamentária. Tal medida viola a autonomia dos poderes e os princípios da razoabilidade, da finalidade, da motivação, do interesse público, extrapolando os limites do poder de emendar, uma vez que a elaboração do orçamento de competência exclusiva do Poder Executivo. Diante do exposto, veto total a emenda modificativa na forma das razões antes expostas. Ônibus Cardoso de Brito, prefeito. Razões do veto referente ao autógrafo do projeto de lei 151/2013, estima a receita e fixa a despesa no município de Raul Cabo, emenda modificativa. Razões do veto. Senhora Presidente, a emenda modificativa sobre análise tem por objeto autorizar o Poder Executivo a abrir créditos suplementares com a respectiva autorização do Poder Legislativo, mediante transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, com finalidade de atender a suficiência nas votações orçamentárias, até o limite de 30% do total das despesas fixadas nesta lei, criando-se necessário elementos de despesa dentro da unidade orçamentária. O artigo 65, inciso, parágrafo da Constituição Federal estabelece a necessidade de coerência entre a lei orçamentária e a lei de diretivas orçamentárias com o plano plurianual. No que pese a importância da emenda, a lei enfrenta o obstáculo técnico transponível, pois invalida a iniciativa do Executivo em matéria orçamentária e condicionar a exclusão e alteração de programas constantes da lei, ou a inclusão de novos programas da aprovação do Poder Legislativo. Tal medida viola a autonomia dos poderes e os princípios da razoabilidade, da finalidade, da motivação do interesse público, extrapolando os limites do poder de emendar, uma vez que o programa de governo é de competência exclusiva do Poder Executivo. Diante do exposto, opino pelo veto total a emenda modificativa sobre análise, na forma das razões antes expostas. Ônibus Cardoso de Brito, prefeito municipal. Razões do veto referente ao autógrafo do projeto de lei 151/2013, estima a receita e fixa a despesa do município de Raul Cabo. Emenda aditiva. Senhora Presidente, as emendas aditivas sobre análise têm por objeto acrescentar o parágrafo único do artigo 14 da lei, para destinar 20% da execução orçamentária anual prevista na Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e 20% da execução orçamentária anual prevista pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos aos distritos que elencam,
e respectivos bairros municipais no período que abrange a lei. Acrescentar o inciso 3 do artigo 1º da lei para que as ações institucionais dirigidas a um único objetivo sejam executadas obrigatoriamente apenas por uma mesma unidade municipal. Incluir no Código 13.122.0009, 2.051, natureza 44905-20000, equipamentos de material permanente, R$100 mil de royalties a fim de adquirir novos equipamentos de som, iluminação sonográfica e audiovisual. Folha 27 do projeto de lei. Incluir nova natureza no Código 15.451.00002, 1.093, construção de prédios públicos, obras e instalações. Folha 030 do projeto de lei 151/2013, para destinar R$200 mil de royalties à construção do orquidário municipal do Chico Figueira. Incluir nova natureza para destinar R$800 mil de royalties à construção da subprefeitura do Distrito de Figueira. Incluir nova natureza no Código 08.244.0006, 2.180, Assistência Social Comunitária, Secundária Alimentar. Folhas 134 do projeto de lei para destinar R$200 mil de royalties ao projeto Café do Pescador. Incluir nova natureza ao Código 15.122.0001, 2.166. Manutenção de coordenadoria de serviço público, folha 041 do projeto de lei, para destinar a coleta diferenciada seletiva e destinação final de resíduos sólidos urbanos, R$500 mil na natureza, 33.90.39.0000. Outros serviços terceiros, pessoas jurídicas. Recursos, royalties, do Código 15.122.0001, 2.166, manutenção da coordenadoria de serviços públicos, folha 041 do projeto de lei. Incluir nova natureza ao Código. O artigo 165, incisos, parágrafos da Constituição Federal estabelece a necessidade de coerência entre a lei sanitária e a lei de exercício sanitário com o plano plurianual. Em síntese, podemos afirmar que o PPA compõe de dois grandes modos, base estratégica e programa. Tal medida viola a autonomia. No que pese a importância das emendas, as emendas enfrentam obstáculos técnicos disponíveis, pois invadindo a iniciativa do Executivo em matéria sanitária. Tal medida viola a autonomia dos poderes e dos princípios da razoabilidade, da finalidade, da modificação e do interesse público, extrapolando os limites do poder de emendar, uma vez que os programas de governo são de competência exclusiva do poder legislativo. Diante do exposto opino pelo veto total, as emendas executivas sob análise, na forma das razões antes expostas, modificadores de brilho do prefeito municipal. Assunto: razões do veto referente ao próprio do projeto de lei número 151/2013, que na receita fica de despesa do município de Arroio Cabo, emendas aditivas. Razões do veto. Senhora Presidente, as emendas aditivas sob análise com por objeto criaram uma nova natureza na página 27, referente aos custeios da ONG. Criar uma nova natureza na página 27, referente ao custeio da ONG Arralo Frio, que modifica o valor total de 1.143 da IDAC, referente à conservação e emprego da cidade e curso logística na página 56, sendo mesmo no valor de R$30 mil. Deverá ser acrescentado a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia na natureza do custeio da ONG Arralo Frio. Criar uma nova natureza na página 43 da custeio da Federação das Associações de Moradores de Arralo Cabo, LAMAI, ficando modificado o valor total de 1.143 da IDAC, ficando mesmo diminuído no valor de 40 mil, que deverá ser acrescentado à Secretaria Municipal da Cidade na natureza dos custos da FAMAC.
Criar uma nova natureza na página 38, referente a custeios da Federação da Associação de Livro Legal, ficando modificado o valor de R$ 1.193.837,68 do Instituto de Desenvolvimento de Raul Cabo, IDAC, Conservação e Empresa da Cidade, concurso valoriza na parte 56, com o mesmo diminuindo o valor de R$ 30.000, que deverá ser acrescentado à Secretaria Municipal do Esporte e Lazer, na ação custeios da Associação Esportiva Livro Legal. O artigo 65, inciso do parágrafo da Constituição Federal estabelece a necessidade de coerência entre a lei orçamentária e a lei de diretrizes orçamentárias com o plano plurianual. O PPA é um instrumento gerencial de planejamento das ações governamentais de caráter estratégico e político, que deverá evidenciar o programa de trabalho do governo, manifesta as políticas, nas diretrizes e nas ações para longo prazo e objetivos a serem alcançados e quantificados fisicamente. Logo, cabe ao PPA definir que realizar seu período de vigência para que sejam alcançados os objetivos estratégicos estabelecidos pela administração, traduzindo realizações concretas. Tais iniciativas violam a autonomia dos poderes dos princípios da razoabilidade, da finalidade, da motivação e do interesse público, extrapolando os limites do poder emendar, uma vez que o programa de governo são de competência exclusiva do poder executivo. Diante do exposto, o projeto total as emendas executivas sobre análise, na forma da relação de esporte, do outro calor do prefeito municipal. Razões do veto referente ao Código Brasileiro 68/2013, considerando explícito dos créditos tributários relativos a lucros e juros moratórios. Emendas modificativas. Razões do veto, senhor presidente. Emenda modificativa feita pela Câmara Municipal em relação à redação original do projeto de lei 68/2013, que dispõe sobre a concessão da anistia sobre créditos tributários relativos a lucros e juros moratórios, aplicados em decorrência da não quitação de tributos municipais. Segundo, pode ser defendido, o autor do projeto de lei em comento, o legislador municipal modificou o caput do artigo 1º, limitando seus efeitos aos créditos tributários da Fazenda Pública Municipal relativos ao IPTU, quando o projeto de lei expandiu o benefício fiscal a todos os tributos. O mesmo ocorrendo em relação ao artigo 2º, cuja emenda veio limitar a possibilidade de prorrogação do prazo da comunicação no requerimento da Secretaria Municipal de Fazenda até 31 de outubro, enquanto o projeto de lei prevê a possibilidade de sua prorrogação por decreto pelo Executivo Municipal. A anistia ao Instituto do Direito Tributário, previsto no artigo 180 do Código Tributário Nacional, e tem por pressuposto o atendimento aos requisitos estabelecidos no artigo 14 da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Considerando que o Poder Executivo estuda o poder de lei acompanhando do estudo do impacto financeiro, considerando que compete ao poder elaborar as leis orçamentárias que compreendem o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, referidas leis e aquele estudo exigido pela Lei Complementar 101 de 2000 fazem pressupor que a administração municipal se cercou das garantias necessárias a evitar a conotação de renúncia de receita fiscal. Consequentemente, não havendo justo motivo para o Poder Legislativo fazer restrições ou ampliações ao projeto de lei, visto que compete ao Poder Executivo melhor avaliar as condições financeiras do município. Em razão do exposto, a emenda afeta o interesse público, não merecendo ser mantida. Conclusão: por todo exposto, o tempo de evento total das emendas modificativas. Resultado 7 de janeiro de 2014, ônibus 14D, prefeito municipal. Projeto de Lei 001/2014. Altera o vencimento de cargos de funcionários constante da Lei Municipal 1581/2008. Artigo 1º. O anexo 2 da Lei 1581/2008, que dispõe sobre os cargos de provimento de comissão, vencimentos e atribuições da estrutura administrativa da Câmara Municipal de Raul Cabo, passa a vigorar com a seguinte alteração referente aos cargos de assessor 4 de gabinete da presidência. Anexo 2.
Artigo 2º. Os demais cargos permanecem sem alteração. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2014. Carlos 7 de janeiro de 2014. Ex-diretora: Maria Amaral da Cruz, Sérgio Lopes de Oliveira Carvalho e Edson Menário da Costa Rica. Solicito do segundo secretário, vereador Edson Menara, que faça a chamada. Bom dia a todos, termo de presença, senhores vereadores da Câmara Municipal da Real do Cabo, em sessão extraordinária realizada no dia 10 de janeiro de 2014. Iron Pinto Freixo, presente. Edson Menara da Costa Júnior, presente. Luciano Faria de Aguiar, presente. Luciano Teixeira Franco, presente. Maria Amaral da Cruz, presente. Renato Martins Viana, presente. Sérgio Lopes de Oliveira Carvalho, Thiago Félix dos Santos, presente. Walter Félix Cardoso Júnior, presente. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de justificar a ausência do Sérgio Carvalho, que teve um probleminha de saúde e precisou se ausentar. Justificada, vereador, a ausência do nosso primeiro secretário, vereador Sérgio Carvalho, por motivo de que não se sentiu muito bem, que ele quis se retirar. Mas ele está provavelmente retorna, tá? Mas provavelmente ele deve se retornar. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Luciano Faria. Poderia registrar a presença de Ailton Mendes, presidente do PV, aqui na sessão. Registrada a presença do nosso presidente do PV, Ailton Mendes. Pode participar, pode fazer em qualquer momento. Pode. Gostaria de registrar a presença do vereador Sérgio Carvalho, nosso primeiro secretário, que ele se sentiu mal, teve que se retirar, mas já está de volta. Senhor presidente, gostaria de solicitar que fosse suspensa por 5 minutos da sessão, por favor. Então nós vamos suspender a sessão por 5 minutos para que as comissões possam dar os pareceres. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de apenas registrar a presença do Venâncio Barreto. Nosso amigo Venâncio. E do repórter Renato também, tá? Está registrada a presença do repórter Renato e do Venâncio.